Eduardo Senedese nomeou a escola com o próprio nome. Ah, sim. Isso foi hoje seria, hoje não poderia mais. Mas foi por pura vaidade ou... Provavelmente, eu não posso correr o risco de falar uma bobagem. Mas muito provavelmente foi influência dos puxa-saco, vamos falar a verdade, né? Porque tem aqueles, não, mas você tem que pôr que isso? Não, você tem que pôr o teu nome, né? Bem pequena, ele tinha um carro muito bonito. O carro dele tinha um passarinho na frente, sabe? Um passarinho com as asinhas abertas. E eu queria aquele passarinho para mim. E eu falava, eu quero aquele passarinho, eu quero aquele passarinho. E um dia ele foi passando na rua, eu cerquei o carro para pedir o passarinho para ele. Nem saía, uma coisa fixa, né? Aí ele ficou com tanto dó de mim, depois ele chegou, depois de uns dias, chegou com um passarinho lá e levou para mim, de lata, imitando aquele passarinho. Então, o Sr. Eduardo foi um dos precursores do nosso município, né? Foi um dos criadores do nosso município, foi aquele que, né, o fazendeiro que ajudou a coordenar todo o processo de criação do município. Então, eu sempre uma influência muito grande, porque também exerci um poder econômico muito grande. Vocês da história sabem que nessa época esse poder econômico também trazia influência política. E ele batalhou pela emancipação da Juruáia, batalhou pela criação dessa escola, né? Quando a escola foi criada, né, ele foi um dos precursores. E aí ele começou esse trabalho de politização da cidade, de estruturação da cidade. Vocês podem ver que se você pegar o primeiro projeto de Juruáia, o projeto da Juruáia é um projeto realmente estruturado. Então o Eduardo, ele virou fazendeiro. Casando com a dona Ana, ele virou fazendeiro. Aí logo após isso, aí em 1950 por aí, o senhor que era dono aqui da fazenda do Mirante, ele também era político. Ele tinha participado, só que ele não era daqui de Juruáia, ele tinha vindo de fora para cá. Ele era de uma família lá de Taubaté. E então eles eram companheiros políticos. Esse cara ajudou na emancipação da cidade de Juruáia, juntamente com Eduardo Senedese, com o padre Enésio. Eles lutaram em prol da emancipação de Juruáia, mas quando Juruáia passou a cidade, que o Eduardo se candidatou a prefeito, esse rapaz, esse sujeito que era dono da fazenda, resolveu ir embora, voltar para a terra dele. E vendeu a fazenda para o Eduardo Senedese. Então é um período que as pessoas já conhecem, passaram a conhecer o senhor Eduardo Senedese como fazendeiro. Mas muito antes ele foi político, entendeu? Ele foi político, mesmo sendo ainda pobre. Ele não era rico nessa época, porque, como eu te falei, ele era um consertador de sapato, entendeu? Então, daí que começa realmente a história do Eduardo Senedese como um fazendeiro político, ou um político fazendeiro. Ele, todo ano, no dia da criança, ele dava um pão com mortadela e guaraná para nós. E a gente ia lá naquela fazenda Mirante, vocês sabem onde que é, né? Senedese ali, e forrava aquela grama com as toalhas assim, e ele servia guaraná e pão com salame. E depois ele passou a trazer para a escola. Lá a gente fazia tipo um piquenique, porque as filhas dele eram professoras. O Eduardo era o tipo do ser humano que, como a gente estava comentando agora mesmo, que não teve a chance de ir na escola. Porém, era uma pessoa muito atirada. Ele era sábio dentro dos seus limites, entendeu? Porque ele saía daqui e conversava com o Juscelino Kubitschek, que era governador do estado de Minas, entendeu? O Juscelino Kubitschek, eles foram amigos mesmo. Eu tenho documentos aqui
tenho que garimpar aí para encontrar eles, documentos relativos à amizade que eles tinham. Por exemplo, telegramas que o Juscelino Kubitschek passava para o Eduardo Senedese, entendeu? Então, ele era um homem que, mesmo não tendo frequentado a escola, era um sujeito muito sábio, porque senão ele não teria conseguido ser aquilo que foi. Ele era atirado, ele era bem falante na sua simplicidade, ele não via diferença entre ele e um Juscelino, por exemplo, você entendeu? Ele se via no mesmo nível. Então isso facilitou a vida política dele, entendeu? Facilitou a vida política. Desde a época da luta pela emancipação de Uruguai, ele se punha à frente até surgir esse documento. Esse é um documento interessante, porque em 1921 você já tinha uma escola com muito aluno. Essa casa aqui, ela estava situada na confluência da rua Francisco Antônio de Melo com a rua Tiradentes, sabe? Naquela esquinazinha ali, você passar lá, você descendo a rua Francisco Antônio de Melo, na esquina com a rua Tiradentes, do lado esquerdo, era essa casa aqui, entendeu? Isso não era a escola reunida. Não, aqui não. Não, você nota que aqui, ó, aqui ainda tá só as meninas. Você pode comentar dessa questão da Então, escola feminina. essa escola feminina, aliás, nessa foto aqui, estou mostrando, né? Sim. Nessa foto aqui que nós encontramos lá em Muzambinho, tem uma maneira interessante de escrever, porque a professora escreveu no pé da fotografia, escola feminina. Eu concordei, eu achei isso interessante porque veio de fêmea, né? Veio de fêmea. Então ela escreveu desse jeito aí: nós não conseguimos descobrir absolutamente nada sobre esse pessoal, a não ser a professora. A professora que está aqui, eu descobri quem ela era, a família dela, família muito tradicional de Muzambinho, você entendeu? Mas com relação às alunas, que aqui são 42 alunas, nós não descobrimos ninguém. Tinha alunas aqui você nota, de 20 anos, 18 anos, e menininhas aqui também sei lá, ó, meninas de 5, 6 anos no máximo, né? Então aqui ainda não era a escola reunida. Existia também a escola masculina nessa mesma época. Entendeu? Do mesmo modo que aqui só estavam as meninas, numa outra foto que deve existir, né? Só estavam os meninos. Aí quando se uniu essas duas escolas, as meninas e os meninos, é que passaram, a escola passou a se chamar Escolas Reunidas. Entendeu? Escolas Reunidas. Isso já foi aí nos anos 40, mais ou menos nos anos 40, quer dizer, 20 anos depois disso aqui, né? E por qual motivo que juntou? Então, justamente, você tem, por exemplo, você tinha aqui 40 meninas aqui. Existiam meninas com um estudo um pouquinho mais desenvolvido que as outras, é lógico, né? Tinha meninas aqui no pré, seria hoje o prézinho, né? Então você pegava essas meninas numa idade igualitária, né? E os meninos que também talvez estivessem num nível igual de desenvolvimento, né? E colocava tudo numa sala. Era mais fácil de você controlar, de você educar. Na verdade, o assunto era o mesmo. Além do que, uma coisa interessante, né? Porque ensinava as pessoas a como se portar junto de pessoas diferentes, né? Você disse, né, que na escola
tinha, nas escolas anteriores, tinha gente assim de tudo quanto é idade. Depois que passou a ser a Eduardo Senedese, ainda tinha muito isso? Então, quando foi fundado o ginásio, sim. Quando foi fundado o ginásio, porque aí entrou todo mundo na escola. Então você tinha cara lá de 40, 50 anos e jovem sem sair do grupo escolar, tinha 14 anos, entendeu? Tirava o quarto ano e já ia para o ginásio. Então a disparidade era muito grande. Então os alunos mais jovens estudavam na parte da manhã. E a turminha mais velha estudava à noite, entendeu? E à noite era só gente mais adulta mesmo. A escola Eduardo Senedese, você sabe que vai lá embaixo, era lá embaixo. Sim, sim. Onde é o posto de saúde. Onde estava aquela foto. Exatamente. Sim. Então, existem umas histórias mirabolantes sobre isso, né? Aquele projeto, porque Juruá era minúscula. Então, o verdadeiro projeto para a construção da escola Eduardo Senedese era um projeto, por exemplo, de 200 metros quadrados. Um exemplo. O Eduardo Senedese foi a Belo Horizonte e, chegando lá, mandaram ele trazer uma documentação relativa à construção da escola aqui e de uma outra escola em Guaxupé. Aí no caminho, ele muito curioso, olhando, fazendo comparação dos dois projetos, ele falou, mas pera lá, esse outro projeto aqui é muito melhor. Aí ele trocou. Ele levou o projeto que era para a escola de Juruá e entregou em Guaxupé. E o projeto que era de Guaxupé ficou com ele aqui. Entendeu? O bicho era vivo pra caramba. Então, de uma escola que teria 200 metros quadrados, ele fez uma escola de quase 2.000 metros quadrados. E Guaxupé já era bem, era cidade. Só que Guaxupé já tinha outras escolas, né? Então a gente não sabe se aquilo ficou da maneira que foi aquele projeto, né? Falar da Escola Estadual Eduardo Senedese, para mim, é uma honra, porque eu tenho muito a ver, vivi muito nessa escola, estudei a primeira turma quando a escola ia passar para a escola reunida, porque as turmas eram muito pouco aluno, para aumento de alunos. Aí eles foram atrás de uma turminha de 6 anos, que não tinha 7 anos completo, para completar a turma. E nessa turma eu entrei. Fui até agraciada com essa leva de meninas, né, que entraram. Então, estudei ali até primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aí, dali, nós não tínhamos mais estudo em Juruáia. Ali terminava. Então, o que acontecia? Quem podia, tinha melhor condição financeira, ia para a cidade vizinha, alugava casa, morava, ou pensão. Eu não podia fazer isso. Então eu continuei aqui sem estudar. Fiquei tempo sem estudar, até que surgisse uma oportunidade para eu dar continuidade nos meus estudos. E nós tínhamos um padre muito competente, muito, assim, empreendedor, e ele lutava muito pela educação. E um diretor, professor Paulo Teixeira, vocês já ouviram falar nele? Uma pessoa importantíssima da nossa cidade. E eles lutaram muito para a gente, e os políticos, né, da época, para que a gente pudesse ter condições de continuar nossos estudos. E aí surgiu, né, de quinta a oitava, foi uma alegria imensa, porque nós continuamos nossos estudos, né? Estava parado, e estávamos parados, uma turma boa, continuamos nossos estudos. Aí até a oitava série eu fiquei aqui, né? Aí teria que sair para estudar fora, também não tinha continuidade aqui. E essa luta para conseguir a de quinta a oitava série também foi uma luta bem ferrenha mesmo. Eles lutaram, pessoal, a superintendência, né? Para favorecer o que tivesse essa turma. E aí nós tínhamos que ir para Muzambinho. Para mim, era uma dificuldade grande, porque meu pai não tinha condições de me dar esse estudo assim, com facilidade. A
escola, eu amo essa escola, porque ela fez parte da minha vida. Eu estudei na Eduardo Senedese. A Eduardo Senedese, ela foi fundada como Grupo Escolar Eduardo Senedese. Aqui, naquele centro de saúde ali no centro, do lado ali da atual Câmara Municipal, ali era o Grupo Escolar Eduardo Senedese. Eu estudei ali, fiz o grupo escolar. O que era o grupo escolar? Eram as escolas de primeira a quarta série. Antigamente existiam escolas, eram separados os níveis. Era escola de primeira a quarta série, depois de quinta a oitava era ginásio, depois o segundo grau, né? A época. Então eu estudei na Eduardo Senedese e foi assim um período muito bom da minha vida, minha infância, né? Os primeiros professores, ali eu fui alfabetizada, sempre já com uma tendência assim para o lado da língua portuguesa, né? Que eu vinha a ser professora de língua portuguesa, porque desde o primário, da época do Grupo Escolar Eduardo Senedese, que eu já amava as palavras. Eu tinha uma tendência, uma quedinha para a língua, sabe? Nunca fui dada à matemática. Nunca tive facilidade, não que eu não gostasse, que eu odiasse a matemática. Eu não tinha aquele dom, aquela facilidade que muitos alunos, os estudantes têm para aprender matemática. Eu nunca tive, mas eu tinha esse lado pro português, então sempre amei o português. Então foi um período muito bom da minha vida, foi a minha infância. E aí me chamaram para a Escola Estadual Eduardo Senedese, que maravilha. Foi uma graça, né, que eu consegui. Aí continuei meu trabalho aqui, peguei turma de primeira série, primeiro ano, né, segundo ano, terceiro, no terceiro nunca peguei, no quarto ano peguei, trabalhei em todas as turmas. Nessa escola eu fui muito feliz mesmo. Aí depois apareceu para mim que eu pegasse para trabalhar com a saúde da criança, dentro da escola mesmo. Eu levava as crianças no posto de saúde, o médico receitava, já era o Dr. Rubens, com aquele carinho que ele tinha com os meninos, que dava gosto de ver, que receitava, pedia para que eu fosse na casa explicar a situação das crianças, e ele ia também, às vezes, lá. Então, trabalhamos assim muito juntos e foi muito bom o meu trabalho na saúde. Lembro muito bem que deu muito certo. Dali, fui trabalhar como orientadora da escola. Aí já tinha de quinta a oitava, eu trabalhava lá em cima. Então a escola era primeira a quarta aqui, quinta a oitava lá em cima, no prédio de cima, onde é na Gaspar. Então dividia, sabe? Então era uma escola só em dois blocos, né? 2 endereços. Então eu fui professora lá de religião também, trabalhei como professora de religião, e depois eu peguei depois de orientar, peguei aí quando foi para trabalhar na saúde, ninguém queria ir para Varginha, estava difícil para Varginha, tinha que fazer um curso em Varginha. Gente, eu nunca falei não para a escola, nunca disse não para a escola. Devo olhar ali ou vocês? Pode ser da gente. Então, eu nunca disse não para a escola. Se tivesse um curso que tivesse que ir a Belo Horizonte, eu iria. Se tivesse um curso para ir em Varginha, eu iria, São Sebastião do Paraíso, porque eu tinha vontade de crescer ali dentro. E aconteceu isso de verdade, graças a Deus. E eu fui procurando melhorar cada vez mais, tentando, né, fazer bem feito o que eu fazia, né? E cheguei até a direção da escola, onde eu me aposentei como diretora da escola Estadual Eduardo Senedese. Dei aula há muitos anos mesmo. Comecei minha vida profissional até antes de eu formar. Eu fiz o magistério em Muzambinho.
E no último ano eu consegui substituir de primeira a quarta, e a gente podia, porque nós estávamos fazendo o curso. E aí dali para frente eu continuei, não parei mais. E continuei até me aposentar. Aposentei em 2004. Foi muito, achei muito, não tinha assim, parece que sempre tá faltando uma coisa para mim. Demorei muito para mim aceitar aquilo. Eu sofri muito, que eu achava que a escola era minha, que eu tinha que ficar lá, que eu tinha que trabalhar. Então quando eu via passando professor, as minhas colegas passando para dar aula, eu tinha inveja. Sofri bastante, sim, que eu queria estar lá também. Agora a gente acostuma até com a ideia de não participar mais, né? Mas valeu a pena. Eu me formei no curso Magistério Muzambinho e já ingressei no grupo escolar Eduardo Senedese, onde eu tinha estudado como professora. Lecionei em quarta série no grupo escolar Eduardo Senedese. Até que foi fundado, houve o governo, naquela época, falava assim, que acampava a escola, sabe? Então absorvia, uma absorvia a outra. Então o governo acampou o grupo escolar, a escola municipal que existia, e tornou-se uma escola só, que passou a chamar Escola Estadual Eduardo Senedese. Aí deixou de chamar grupo, acabou o grupo escolar, aí era Escola Estadual Eduardo Senedese. Então por que passou a chamar? É que Eduardo Senedese já dava nome para a escola estadual, entendeu? Então essa outra parte veio depois, acampou ao que já tinha do estado, entendendo? Então continuou com o nome, né? Escola Estadual Eduardo Senedese. Aí, e eu dando aula, fui fazer faculdade de letras, né? Para dar aula de português, inglês. Vocês gostam? Não? Nós éramos das exatas. Vocês preferem as exatas? Então, e eu fiz o curso de letras e continuei trabalhando na Estadual Eduardo Senedese como professora de português. Aí eu trabalhava da 5ª série até a 8ª série. Até que foi fundado, a escola recebeu o benefício, né, de oferecer também aos estudantes de Juruáia o 2º grau. Então tornou-se essa escola de hoje, né? Desde a Escola Estadual Eduardo Senedese oferece da 5ª até o ensino médio, né? E eu trabalhei nesse período da escola. Eu trabalhei anos, né, de 5ª a 8ª série. Eu amei, né, a vida toda, amei dar aulas, né? Eu gostei, trabalhei muitos anos com 5ª série, né? Aquelas 5ª séries com 40 alunos. As turmas eram muito numerosas, acho que ainda são, mas houve uma época que as turmas eram muito numerosas. Na época que eu formei, quem formava matemática tinha direito de dar aula de desenho geométrico, física e matemática. Mas o que eu aprendi foi matemática. Então, matemática é assim, sabe? Às vezes eu achava um cálculo e aí eu não conseguia fazer, eu ficava até tarde da noite tentando fazer, enquanto eu não fazia, eu não dormi, sabe? Mas isso é porque eu sempre gostei da matemática, sempre. Mas aí não tinha aula de matemática para me dar. E eu fui chamada para dar aula de física. Aí eu falei, gente, mas eu vou dar aula de física, eu não sei nada de física, como é que eu vou dar aula de física?
Aí o que aconteceu? Não tinha outra para entrar. Aí eu falei assim, aí ele falava para mim, dá só o básico, porque só tinha primeiro ano. Aí eu entrei, foi no magistério que eu falei para vocês, dando só o basiquinho da física, né? Aí, passado acho que 1 ano, 2 anos, entrou colegial. Aí eu já comecei a aprofundar um pouco a física. Mas para mim dar aula eu tinha que estudar. Porque eu não sabia quase que nada mesmo na física, sabe? Que eu ensinava minhas filhas, porque minhas filhas estudavam no Inácio, eu estudava com elas e aí eu prendia para me dar aula no outro dia, sabe? E assim foi. E no fim eu tomei amor em física e graças a Deus peguei primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Aí conforme eu fui subindo, eu fui estudando. Aí eu estudei para dar aula no primeiro, aí no outro ano foi o segundo, estudei para dar aula no segundo, primeiro e segundo, aí depois no terceiro. Eletricidade, que vocês vão ver no terceiro ano, tem um lugar lá que vocês vão ver como é que vocês colocam os disjuntores, né? Fusíveis, assim mais. Então, aquela parte lá eu não sabia como eu dava. Aí eu pedia para o meu sobrinho me ensinar. E ele me ensinou, é aonde eu aprendi para me dar a aula para os alunos. Bom, a minha inspiração para ser professora, eu me inspirei, assim, a culpa de eu estar aqui, né, vamos dizer assim, eu dou o nome a ela da minha professora que deu aula aqui há muito tempo, que se chama Sandra. Ela era minha professora de matemática no ensino médio. Até o ensino médio eu não gostava de matemática não, né? Eu ia muito bem, né, na matemática, sempre tive mais facilidade, mas não era a minha matéria predileta. Mas depois do ensino médio eu me apaixonei pela matemática e a culpa disso tudo é a professora Sandra. E eu fazia assim, eu me esforçava todos os dias. Ela passava atividade, eu fazia todas em sala, depois eu fazia todas em casa de novo, porque eu queria fazer uma prova, a prova dela eu queria ser a primeira a entregar. E eu fazia isso, eu tinha minha meta. Eu cheguei a fazer uma prova dela com 15 minutos, gente. E assim, era prova difícil, nessas provas vinha facinho não, hein? Era difícil mesmo. E eu adorava, amava e gosto muito dela até hoje. Só que agora vocês não teve prazer de conhecer, né? Ela já se aposentou, mas a culpa disso é dela. E nesse período eu comecei também a dar aula de história aqui, né, em Juruáia, em Muzambinho, Guaranésia, Guaxupé, substituindo alguns professores, porque não dava certo de dar aula o ano todo. E foi assim que eu comecei minha trajetória de professor na educação estadual. Depois a escola que eu trabalhava, João Paulo I, fechou e nós ficamos aí tentando pegar aula na Eduardo Senedese. Teve um ano que, quando eu estava dando aula, abriu o concurso para diretor, né? A certificação, concurso não, a certificação para diretor. E quem era designado, quem era contratado, poderia fazer. Eu fiz, passei com mais alguns colegas. E quando abriu a inscrição para lançar as chapas, eu também estava aqui na escola atuando, então eu pude candidatar como designado. Naquela época era muito difícil isso. Eu não queria entrar, queria dar as minhas aulas, mas a pedido da comunidade eu participei desse pleito, né, dessa eleição que nós tivemos aqui em 2003. E graças a Deus fomos vitoriosos, onde eu tive as minhas primeiras companheiras e vices, né, que foram a Dona Maria das Graças e a Dona Regina Reis, que é a mãe da Dona Elisa, né, que foram as nossas vice-diretoras. Aí depois foram vários diretores, vice-diretores que estiveram com a gente. É muito importante, né,
relatar que nesse processo que a gente está aqui de quase 19 anos, todos tiveram o processo de eleição, né? E graças a Deus a comunidade aceitou o nosso trabalho e tudo que a gente faz com amor, a gente tem essa retorno, né? O amor tudo pode, tudo edifica, e graças a Deus eu sempre tive o magistério. Foi aí que eu me encontrei dentro do magistério como profissão. É saber escolher aquilo que te faz feliz. O dinheiro na profissão é fundamental, você ganhar dinheiro, mas você se realizar profissionalmente é maravilhoso. Eu tenho um médico, um médico que era muito meu amigo, que foi o Dr. Mário Montovani, que foi reitor da Unicamp. Ele falou: Marinho, eu sou feliz, porque eu faço o que eu amo, ainda ganho para fazer. Então isso é edificante. Hoje eu tento passar isso para vocês. Façam e façam bem feito. Aquilo que você dedicar, você faz bem feito. E eu também tive um ponto que uma hora eu tive que decidir, porque eu aprendi muito na roça o seguinte: quem tem 15 atividades tem 16 necessidades. Então você não pode ser assim, vocês jovens, né? Vocês não podem ser assim, vocês têm que escolher uma atividade e dedicar. Porque o bom profissional nós encontramos a toda hora, mas o ótimo é difícil. O ótimo é aquele que dedica ao seu cargo, a função que você exerce com competência e amor. Eu tento fazer isso aqui. Graças a Deus tenho o apoio da comunidade, o apoio de toda a sociedade, né? Tenho um respaldo muito grande da superintendência, de todas as superintendentes que passaram pela Superintendência de São Sebastião do Paraíso. Nossa escola tem um nome muito bom lá dentro da superintendência. Por quê? Porque é um trabalho coletivo. É um trabalho que começa lá na cozinha e chega aqui na sala da direção. Não é um trabalho do Marinho somente. É um trabalho onde que toda a equipe e cada segmento tem o seu valor. Então faz a diferença. Eu me realizo muito dentro dessa escola. Vou sair agora no final do ano, mas entendo que estou deixando também um legado. Trabalhei como vice-diretora e vim a ser diretora também dessa escola. Então estava lembrando ali que eu trouxe a escola para cá. Eu trouxe a mudança. Eu digo, eu trouxe nesse sentido. Essa escola estava em construção, a cidade sem um prédio próprio para Eduardo Senedese. Então foram momentos assim de desafio, pelos quais nós passamos, né? Todos nós da escola, né? Claro que não só a direção, professores, cada um deu a sua cota de sacrifício pela escola na época. Quando ali onde eu disse que é o atual posto de saúde, centro de saúde, para vocês terem uma ideia, nós funcionamos ali. E ali não cabia a escola, gente. A Eduardo Senedese, né? 5ª, 8ª série, ensino médio, um número muito grande de turmas de alunos. Então foi um período desafiante para a escola toda. Foi um período de desafio, os últimos anos vamos dizer, do século XX, né? Nós que estamos no século XXI, foram os últimos anos que a gente mudou para cá em 99. Estava aí entrando o século XXI. Então foi um período de desafio, né? Nós trouxemos a mudança para cá. A escola inacabada, não estava totalmente pronta, né? Com muita coisa por ser acabada, mas a gente enfrentou o desafio, tudo pela educação dos jovens juruaenses. Então foram períodos assim desafiantes, porém muito bons, né?
que deixaram assim, nos fortaleceram. Acho assim que foi um período que fortaleceu a escola. E a gente funcionando ali, nós tínhamos sala de aula lá no prédio da prefeitura, onde a Câmara, vocês conheceram lá como clube? Não? Ali, do outro lado da rua, tínhamos sala de aula lá, os alunos atravessavam a rua, professor. Então, acho que isso fortaleceu a família Eduardo Senedesi, vamos dizer assim, né? Então, os professores enfrentaram o desafio, então a gente não via assim, esmorecimento da parte de ninguém, todos, né, se esforçando, com aquelas dificuldades, aqueles problemas todos, mas todos se esforçando. O corpo de serviço da escola, né, de professores, a própria direção, todo mundo se uniu, agarrou as mãos com muita força, muita determinação, e a Escola Estadual Eduardo Senedesi está aqui hoje, né, oferecendo a vocês um futuro promissor. É árduo o trabalho de direção, mas também é gratificante, né? A gente tem muito assim, o reconhecimento dos funcionários, professores, dos alunos na época, eram muito amáveis, todo mundo. Então eu gostei, era trabalhoso, mas eu gostei muito, valeu a pena mesmo. Então, e eu trabalhei esse tempo todo. A gente tem que ver a parte administrativa, a parte que trabalha com aluno, a papelada, que na época que eu trabalhei, ainda o computador não funcionava lá. O nosso objetivo, quero deixar bem claro para vocês, é fazer com que cada um dos nossos alunos tenha a escola como extensão da casa, mas com aprendizagem. Eu, Luciana, vice-diretora da Escola Estadual Eduardo Senedesi, declaro oficialmente encerrados os Jogos Alfa e Beta, tendo como vencedora, com 1.054,5 pontos, a equipe Alfa. E aí, em 2016, os jogos estavam sendo implantados aqui na nossa escola, né, na Eduardo Senedesi. Era um projeto de 2015, que foi pensado em 2015 para ser implantado em 2016, por conta de uma verba estadual que veio para o desenvolvimento de projetos. Se eu não me engano, se não me falha a memória, era um valor em torno de R$25 mil para o desenvolvimento de projetos. E aí então foi pensado os jogos semelhantes aos jogos existentes das escolas de Muzambinho para desenvolver aqui em Juruá. E aí surgiu a ideia do Alfa e Beta, né, dos jogos Alfa e Beta. E aí, quando eu cheguei na escola, o projeto estava sendo desenvolvido e, repito, como sempre gostei dos jogos, eu já entrei de cabeça na participação e organização dos jogos, né? 2016 foi uma edição, a primeira edição, mas foi uma edição fantástica. Bom, se fosse para descrever tudo isso em uma palavra só, eu diria que foi uma aventura. Por que uma aventura? Principalmente porque tinha os seus momentos divertidos, era muito legal, mas ao mesmo tempo era uma correria, era um estresse que era muito grande. Bom, por que a gente falou aqui com estresse? Quando começou isso, falaram se vocês eram os presidentes, ninguém sabia nada como fazer. Como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai tomar conta disso? E foi uma correria muito grande, indo em outras escolas, aprendendo como é que se devia fazer. E foi um procedimento muito divertido aprender isso desde o zero. E eu agradeço muito, tanto a todas as pessoas que estavam envolvidas nisso, que tornou esse projeto possível, tanto a equipe Alfa quanto a equipe Beta, principalmente o Cadu, que era presidente do Alfa,
quanto a minha vice-presidente, a Kemila, porque sem eles também eu acredito que não teria ido para frente tão fácil, seria mais difícil. E todo esse procedimento de estar, por mais ser oponentes, foi algo extremamente divertido para evoluir, inimigos mais amigos. E isso que se tornou a maior experiência que eu tive em relação a ser o presidente do Alpha Beta. Só que a gente sabia que ia levar um tempo para que os alunos adquirissem um certo amor mesmo, né? Uma identificação com as equipes. Porque era o primeiro ano, né? As equipes tinham sido sorteadas de acordo com o número de chamada, então assim, os meninos ainda faltavam identificação, né? E a gente sabia que isso ia ser adquirido com os anos, como foi, né? E das 4 edições que nós tivemos, 2016, 17, 18 e 19, a cada ano a gente ia adequando pontos que a gente reconhecia que estavam errados de outros anos, né? Então, por exemplo, 2016 a gente desenvolveu os jogos de uma forma, 2017 a gente fez um teste em que cada equipe, a questão do teatro, por exemplo, que cada equipe poderia apresentar um teatro diferente em 2017, e a gente viu que apresentar o mesmo teatro era melhor, né? Em 2018 retornamos para isso. Questão de pontuação, teve um ano que a pontuação foi distribuída em cheio para uma equipe, teve para a equipe que ganhasse. Teve um ano que poderiam ser distribuídos os pontos de forma diferente para as equipes. No terceiro ano a gente fragmentou mais a pontuação, né? Teve um ano que, por descuido mesmo, a parte esportiva ficou valendo mais do que a parte artística, né? E aí no outro ano a gente corrigiu isso de forma que a parte artística e esportiva tivesse a mesma pontuação. Enfim, nós fomos corrigindo, né, os jogos, né, os erros. E eu acho que a edição de 2019 foi a que a gente teve, por parte da organização, o menor número de erros, onde a gente já tinha, né, chegado a parar a grande maioria dessas arestas que estavam abertas, né? E as 4 edições foram maravilhosas. Eu destaco as edições de 16 e de 18, que para mim foram as duas equipes deram um show, né? Para mim foram as melhores, principalmente no encerramento dos jogos, né? nas danças e desfiles, enfim. Foram as duas edições melhores. O teatro, né, com certeza, os 4 anos, as duas equipes deram um show e a gente descobriu artistas maravilhosos, né? Em especial, eu cito as peças de Romeu e Julieta de Dom Casmurro, que foram maravilhosas. E, infelizmente, né, em 2019 a gente já tinha decidido que os jogos iam parar por conta de problemas envolvendo a organização dos jogos por parte dos alunos, e acabou culminando que 2020, 2021, a pandemia, né, não tinha mesmo como realizar os jogos, e esse ano de 2022, né, que tudo indica, neste momento que eu estou falando, que tudo indica que nós não teremos a edição dos jogos, né? Tomara que de repente os jogos possam voltar e que essa questão que foi problema possa ser resolvida. Oi gente, meu nome é Jaine, eu fui a segunda presidente da equipe Alpha dos Jogos Alpha Beta da Escola Estadual do Arsenedese. Acompanhei o Pedro e o Cadu nas visitas das escolas vizinhas para ter uma noção de como funcionavam os jogos, e no segundo ano eu me dispus a ser presidente da equipe. Acredito muito que os jogos têm muito a somar no aprendizado dos alunos, em questão de responsabilidade, de, vamos dizer assim, conhecimento de áreas que às vezes a gente tem dúvida se a gente gosta ou não.
em questão de esportes, teatro, dança, que muitas pessoas podem se encontrar nesse meio e às vezes até decidir um futuro aí pra frente graças aos jogos. Eu mesmo aprendi muito, amadureci muito com a responsabilidade de ser presidente de uma equipe. Eu era muito fechada com a minha panelinha de amigos e quando eu fui presidente eu criei muitas amizades graças aos jogos. Tem amizades que eu levo comigo até hoje e acho que foi uma experiência surreal, muito boa e que todos os alunos deviam ter o prazer de conhecer e vivenciar a dinâmica dos Jogos Alfabeta. O projeto Ponte de Macarrão surgiu a ideia quando eu era militar e fui fazer um curso no Rio Grande do Sul e aprendi lá, vi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2004, eles construindo esse projeto. E por coincidência, um amigo meu trabalhava lá e acabou me convidando para ser jurado da ponte. E fui conhecendo, vendo a estrutura, conhecimento de engenharia, tudo, e me surpreendeu muito. Com tudo isso, dando aula aqui hoje na Eduardo Senedese, eu pensei já há muito tempo atrás, 2017, por aí, de trazer para fazer essa ponte de macarrão aqui na escola. E agora esse ano, como a gente tinha um projeto em mente já, e acabei efetivando o projeto. Mas o mais interessante foi na hora que eu lancei o projeto Ponte de Macarrão. O que é isso, Ponte de Macarrão? Espaguete, cola, monta a ponte, põe peso e quantas a ponte aguenta. Curiosidade muito grande foi a expectativa dos alunos. Aguenta quanto? Tá, vai. Meu Deus, vou colocar 4 caixas. 300 quilos, mais de 300 quilos. Nunca. E o empenho foi muito grande, todo mundo queria saber não a questão de ganhar ponto, mas sim quanto ganhar, quanto pesa, quanto aguenta essa ponte. É um macarrãozinho, espaguete que come no domingo, na sopa aqui na escola. Então isso foi o grande, vamos falar assim, curiosidade de todos. Essa é a expectativa, a visão do aluno. E o empenho de todos foi fantástico. De manhã, à tarde e à noite, a escola virou assim, vamos falar a palavra bem grande, uma festa do macarrão. Era macarrão para lá, macarrão para cá, enquanto montou. E no dia então, surpreendente, mas o mais interessante foi na hora que eu trouxe a minha ponte, que eu fiz uma também, a turma queria que quebrasse a minha ponte, não a dos outros. É isso, mas foi muito bom essa ponte. Mais um projeto que vai ficar para a história aqui da escola. E se Deus quiser, a gente continua fazendo essa ponte mais vezes aqui na escola. As Olimpíadas de Matemática também foi um começo com a nossa supervisora Maria de Lourdes Souza Prado, a Lourdinha, a gente chama a Lourdinha do Miltinho, né? Ela foi fantástica porque ela fez a primeira inscrição e desde as primeiras Olimpíadas nós nunca deixamos de participar. E tivemos aí medalhistas, né, que ganharam bastante prêmios, destacando, sendo que a nossa escola já foi a maior campeã do Sul e Sudoeste de Minas Gerais nas Olimpíadas de Matemática. E eu vou contar para vocês sobre como a minha passagem pela Senedese impactou na minha vida acadêmica, a começar por 2011, quando pela primeira vez eu fiz a OBMEP, que já é tradição aí na Senedese, e eu tirei só uma menção honrosa. Mas a dona Elaine não viu só uma menção honrosa, ela falou: Mary, você quase foi medalhista. E aquele quase me provocou um pouquinho, aquilo foi um combustível. Então eu comecei a me dedicar mais às Olimpíadas, e foi assim que eu fui medalhista 4 vezes da OBMEP, fui medalhista da OBFEB, fui medalhista da OBA, e acabei me aproximando mais dos professores, que sempre tiveram um carinho e uma paciência gigantesca comigo. Ainda falando sobre Olimpíada, eu consegui, graças a elas, cursos
e viagens que, enquanto filha da professora, eu não poderia nem sonhar em fazer, mas enquanto uma boa aluna eu consegui, através de bolsas, através das premiações das Olimpíadas, e que me moveram para um caminho mais científico, vamos dizer assim. Os Círios de Minas foi esse projeto que eu falo assim, que destacou, que nós temos. Foi um momento maravilhoso, porque eu sempre tive contato, sabe, com muita gente da zona rural. Sempre, sempre ia nas missas, celebrar a missa, levar o Padre Antônio para celebrar as missas, e sempre contato com o nosso povo. E foi em 2011, 2013, deu uma seca, uma crise hídrica muito grande na nossa região, e o pessoal vinha aqui questionar que as minas, que as nascentes estavam secando. E foi um dia de madrugada que eu pensei, eu tenho o hábito de acordar ali pelas 3 horas para fazer a minha agenda do dia, sabe? Essas insônias da vida. E eu pensei, falei, nossa, mas a escola tem que fazer alguma coisa para ajudar o pessoal a conservar essas nascentes e ter mais água em casa. Porque alguém chegava, a mina secou, a nascente secou. Nisso, eu fui um dia em Muzambinho e fui lá no IEF, Instituto Estadual de Floresta, que o Luiz, engenheiro florestal, é muito meu amigo, e falei para ele que eu estava com um projeto, se o IEF não tinha intenção de participar. Mas eu queria um projeto da escola, não é um projeto do IEF. Nesse período conseguimos, o Luiz falou que topava, eu vim aqui, passei no módulo com os professores, todos aderiram. E foi um projeto pedagógico, Vários professores, cada área desenvolvendo uma atividade desse projeto. O que era? Não é só distribuir árvores, o plantio, mas a nossa preocupação de que tivesse a conscientização da conservação. E foi passado, os professores, cada área passou para a sua disciplina e começamos a fazer isso. Fizemos um levantamento, tivemos aí mais de 36 propriedades cadastradas. O projeto Cílios de Minas, ele foi um projeto interdisciplinar. Foram praticamente todas as áreas aqui da escola, e que ele teve como base o reflorestamento e a preservação das nascentes. A princípio, ele foi um projeto trabalhado dentro das salas de aulas. Os professores, nós trabalhamos as diversas áreas aqui, com texto, com a importância dessa preservação, até porque nós passamos por um período de muita escassez de chuva, e isso estava refletindo diretamente na manutenção das nascentes. Após esse primeiro trabalho que foi feito aqui, ele foi catalogado os produtores rurais, alguns, que tinham interesse, principalmente os pequenos produtores rurais, que na sua propriedade tinha a nascente, uma ou duas ou várias nascentes. E houve visitas nas nascentes, eu participei de várias visitas ativas nas nascentes, como que estava sendo feito. Houve doação de mudas para, primeiro, um levantamento de quais eram as árvores que poderiam ser replantadas ali, para que não tenha um problema ambiental mesmo. E nós fizemos essa doação, a escola fez essa doação, fez a aquisição dessas mudas de árvores por meio do Instituto Federal, do IEF, e a partir daí foi feito todo um trabalho junto com os produtores, junto com a cooperativa de Guaxupé, mais os professores, mais os nossos alunos. E esse trabalho, ele era mapear e saber como que essas nascentes, elas estavam melhorando a captação de água. Houve progresso, realmente foi importante para a comunidade rural, foi importante para as famílias.
e nós tivemos um resultado muito bom. Inclusive, esse projeto, ele participou da conferência, a princípio, Conferência Estadual da Juventude para o Meio Ambiente, e logo depois o projeto ele foi escolhido para representar Minas Gerais na categoria Escola Pública, na Conferência Brasileira de Meio Ambiente, da Juventude e Meio Ambiente. Ela vem sendo trabalhado até antes da pandemia. Esse projeto ele era bem ativo, porque essa conferência ela gerou assim alguns frutos, que era como que os jovens poderiam interferir e agir para a preservação ambiental. Então, gerou muitos frutos aqui na nossa comunidade. Há pouco tempo atrás, eu visitei uma propriedade e para visitar a nascente, para saber como que estava. E eu fiquei muito feliz com o resultado. As árvores estão, claro que foi uma propriedade que foi cercada, a nascente foi cercada, a nascente foi replantada as árvores, então o proprietário cuidou daquilo, mas assim, ela teve a captação de água aumentou consideravelmente. Os animais, eles passaram a visitar mais a nascente, pássaros, pequenos mamíferos, e o próprio proprietário ficou muito feliz com o resultado. Então, ele saiu, isso que foi o projeto Cílios de Minas, ele saiu de dentro da sala de aula e foi interferir diretamente na qualidade da vida da comunidade, principalmente aqui no caso nosso, na comunidade rural. Cílios, que é o papel que esse elemento faz ao entorno dos nossos olhos, né? O nome do projeto, Cílios, e de Minas por envolver uma pequena parte aqui dentro do nosso estado. E depois o objetivo do projeto era ser expandido para demais localidades aí dentro da região. O projeto então começou com uma parceria onde produtores rurais buscaram, pais de alunos, hoje ex-alunos, buscaram as parcerias com a escola. E então era feita uma análise, um estudo, através do acompanhamento aí de técnicos de entidades particulares, entidades privadas. Esses técnicos avaliavam as nascentes, demarcava-se a área onde era feito o cercamento, todo o processo de proteção da nascente, e depois o processo de revitalização, que era o plantio de árvores endêmicas na região, na localidade. A partir de então, começou-se esse processo e teve-se uma aceitação muito grande por parte dos produtores rurais, parcerias muito fortes, muitas nascentes foram recuperadas, e depois a gente teve relatos, alguns anos depois, da quantidade do aumento significativo de água dentro das nascentes que foram recuperadas. Os alunos, a participação deles inicialmente foi dentro das áreas de conhecimento, português, geografia, história e tudo mais. Cada área fez uma análise técnica, desenvolvendo redações sobre a importância de preservação de nascente, cursos d'água, a matéria de artes envolveu a logo do projeto, onde houve-se uma competição na época, 2 alunos foram os alunos que fizeram o desenho da logo, e 2015, se não me falha a memória, que esses alunos colocaram esse emblema então dentro do projeto. O cálculo de vazão, a matemática fez, o cálculo de vazão de algumas nascentes antes e depois. Tudo isso registrado dentro de um livro que se encontra dentro da escola. Ele foi feita uma apostila, e essa apostila depois foi defendida por uma aluna
aqui na escola e ela foi levada para uma parceria interna dentro da superintendência para representar o projeto e a escola dentro do estado de Minas Gerais, onde esse projeto foi o projeto vencedor. Ele foi o projeto, dentre os vários projetos que estavam, ele foi o projeto vencedor pela amplitude e significado que ele teve para a comunidade. Onde foi fundado o projeto Filhos de Minas, que, para quem não conhece, tem o intuito de revitalização das nascentes no nosso município. Tive o imenso prazer de representar esse projeto em conferências estaduais e conferências nacional. A primeira conferência foi a conferência estadual, que ocorreu em Belo Horizonte. Lá seria escolhido um aluno para representar o estado de Minas Gerais na conferência nacional. Nos destacamos e fui representar o estado de Minas Gerais na Conferência Nacional. A Conferência Nacional contava com alunos de todo o Brasil. Lá nos destacamos mais uma vez e conseguimos apresentar o nosso projeto para diversos estados. O projeto Filhos de Minas, ele foi na época assim que a gente estava, porque ele não é um projeto que ele está concluído, ele é um projeto que ele vem sendo trabalhado ainda, não mais na escola, mas ele vem a nível dos produtores rurais que mantêm as suas nascentes, aqueles produtores rurais. Inclusive tem até um georreferenciamento para isso. A localização das nascentes, um georreferenciamento, como que essas nascentes elas estão hoje em dia, melhoraram, e assim por diante. Então, na época, esse projeto ele foi escolhido pela Superintendência Regional de Ensino para participar e para concorrer como um projeto de destaque na área de meio ambiente. E a nossa escola, o nosso projeto Filhos de Minas, ele foi um dos escolhidos, ele foi um dos ganhadores naquela ocasião. A partir disso surgiram novas oportunidades. Uma delas, logo depois, foi a Conferência Nacional da Juventude para o Meio Ambiente. Para que isso ocorra, nós tínhamos que fazer as etapas. A primeira etapa ela era a nível municipal, no caso a nível escolar. Nós tínhamos que escolher o delegado. O que era esse delegado? É um aluno que participou ativamente do projeto até o 9º ano. Na época até o 9º ano ou 14 anos, se eu não me engano. E esses alunos, eles foram selecionados, eles tinham que apresentar o projeto para a comunidade escolar e eles tinham que vender o peixe. Além de explicar o projeto, eles tinham que terem a competência de poder explicar ele a nível estadual e a nível nacional. Bom, nós fizemos essa etapa aqui, nós tivemos uma escolha, o aluno mais votado entre os seus pares foi escolhido e no caso foi representar na etapa regional, que na época era a Sofia, que estava cursando o 9º ano. Passando disso, ela foi representar junto com o nosso diretor participou também dessa etapa regional. Esse projeto ele foi escolhido na etapa da conferência regional para representar junto à etapa estadual. E eles foram também para a etapa estadual. Nossa delegada, que é a Sofia, porque o diretor ele foi para acompanhar, mas quem tinha que expor o projeto, quem tinha que representar o projeto e a escola era o aluno, para saber se realmente surtiu um efeito pedagógico. E ela foi para a etapa regional, estadual em Belo Horizonte, e lá, entre os municípios de Minas Gerais, entre os projetos escolhidos, o nosso projeto e a nossa delegada foi escolhida para representar Minas Gerais entre os projetos de escolas públicas para o meio ambiente na etapa nacional. Para mim foi muito gratificante ter carregado o nome da escola, da nossa cidade e do nosso estado, e mostrado um pouquinho do que é os Filhos de Minas, do que nós somos para o Brasil todo.
que a escola Eduardo Senedesi representa para você? Bom, a escola para mim, gente, ela é importante, muito importante, porque eu estudei aqui. Eu me formei aqui, fiz o meu colegial aqui, os professores, eu dou aula junto com professores que foram meus professores, né? E isso para mim é muito bom, né? Eu gosto muito de ter passado por aqui, né? Tenho muito orgulho dessa escola. E agora dar aula aqui para mim é uma realização, porque, como eu disse, né, eu venho daqui e a minha profissão, eu fiquei muito feliz quando eu me vi professora. É uma profissão muito gratificante, eu gosto muito, aprendo todos os dias com os meus alunos, não só tento passar tudo que eu sei, né, não sei tudo, né, todo dia é um dia de aprendizado. Às vezes tem perguntas que eu tenho que pesquisar, né? Não dá para saber tudo, mas eu aprendo todos os dias com eles, com vocês, né? Com vocês, meus alunos. E é muito feliz, eu fico muito feliz por estar aqui na escola, por trabalhar aqui na escola. É um ambiente muito agradável e me sinto muito bem. Hoje, quando eu penso na Eduardo Senedesi, enquanto professora, eu me sinto realizada. Uma, porque a equipe com quem eu trabalho é maravilhosa, os professores são muito colaborativos entre si, a direção sempre apoiando, sempre dando força para a gente. O físico da escola já é maravilhoso, né? Agora, fazer desses alunos pessoas de bem, eu sei, quando eu estou na sala, eu sei o tipo de aluno que eu estou formando. Né? Os alunos da Eduardo Senedesi, eles são maravilhosos. São alunos empenhados, alunos que nos motivam. Eu nunca acordo triste quando eu venho para a escola, pelo contrário. Eu sempre venho com muita vontade de dar aula. E é aqui que eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu trabalho, que eu estou desempenhando, estou realizando, na verdade, um sonho de toda a minha vida. Eu amo Eduardo Senedesi. Transformação. Por que transformação? Pela capacidade que essa instituição tem de proporcionar na vida das pessoas. Não apenas de estudantes, aqueles que passaram e passam por aqui, mas sim de todos os profissionais que aqui estão. A gente tem um corpo docente hoje onde integra uma das melhores escolas da região. Isso visto dentro da superintendência, visto julgado por pais de alunos, por ex-alunos, por alunos que aqui estão, né? O corpo físico, o corpo docente sempre buscando melhorias, sempre buscando se qualificar, né? Para trazer sempre atualidades e atualização, para buscar a transferência do conhecimento e a troca desse conhecimento junto com os alunos no dia a dia, dentro da aula participativa lecionada em sala. Eu estou nesse ciclo de que basicamente todos os alunos que estão hoje na Eduardo Senedesi, quase todos, né, 80%, 90%, tenham sido meus alunos, ou lá no Fundamental, ou agora no Ensino Médio. E eu fico muito feliz por isso. A escola, para mim, ela é um sinal de crescimento, ela é um sinal de desenvolvimento para a nossa comunidade. A gente, quando a gente começa a carreira de professor, geralmente a gente passa por muitas escolas, porque o nosso tempo de serviço é pouco, né? Então a gente tem que ir aonde é possível, né? Eu já trabalhei em muitas escolas, desde que eu comecei a dar aula em 2012, e cheguei aqui na escola em 2016, então nesse intervalo eu passei por muitas escolas. E sem dúvida a escola Eduardo Senedesi é a escola que melhor me acolheu e que me dá o maior suporte para a atuação enquanto profissional. Ela está presente na minha história desde quando eu comecei ali no ensino fundamental 2. Então, desde o antigo 5º ano, né, até o 3º colegial, eu passei todo nessa escola. E agora é o meu ganha-pão também, é aqui que eu trabalho. Eu vejo a escola como um lugar de aprendizado,
um lugar onde vai fazer os nossos alunos ter um pensamento crítico, melhorar, evoluir e tentar uma formação, nem que seja pessoal. Eu tenho todas as pessoas, todos os funcionários como se fossem da minha família, porque nós ficamos aqui todos os dias, né? Todos os dias, muito tempo do nosso dia, e acaba assim se tornando uma nova família para nós. A gente tem carinho com todos e realmente é uma escola muito boa de trabalhar. Eu gosto muito, pretendo ficar aqui para sempre, né? Eu sou designada, então a gente não sabe como será o próximo ano, mas é uma escola onde eu tenho muito orgulho de trabalhar e muita gratidão. Essa escola representa para mim uma transformação de vida. Afinal de contas, ela transformou a minha vida desde quando eu vim para cá em 2018. Essa escola representa muitas vezes a minha insônia, muitas vezes representa, e na maioria das vezes representa a minha alegria, a minha satisfação, o meu sentido de vida. Porque todas as vezes que eu venho para essa escola, eu venho acreditando que eu faço a diferença na vida das pessoas. Então essa escola, ela complementa o meu ser, a minha existência. Onde, além de eu trabalhar, né, de eu mostrar os meus conhecimentos, passar um pouquinho do que eu sei para os meus alunos, eu aprendo muito mais com eles. Eu aprendo a ser mais humilde, aprendo a ser mais amável e aprendo a cada dia a respeitar mais as pessoas. Amo o que faço, já estou virando patrimônio dessa escola, tá? Porque já estou aqui há muitos anos e sou muito feliz aqui. Ela faz parte da minha história de uma forma muito, não tem nem a palavra certa, mas assim, muito incisiva talvez. Eu estudei aqui, comecei a estudar em 2005, formei em 2011 e aí fiz faculdade e voltei para cá. E aí quando eu volto na posição de professora, só que a escola nunca vai deixar de ser a minha escola. Eu estudei aqui minha vida inteira, passei quase 10 anos hoje de Juruáia e quando eu volto pra cá. Então eu acho que a escola ela significa muita coisa, ela foi uma parte muito grande da minha vida. Então basicamente ela significou a minha porta de entrada para a universidade e agora significa o meu trabalho, meu ganha-pão. Para mim, significou muito na minha vida, assim como aluna, e meus filhos hoje também estudando aqui nessa escola. Me deixa muito honrada estar hoje aqui fazendo parte desse quadro de funcionários da nossa escola, que é uma escola muito conceituada na nossa região. E muito gratificante para mim, o trabalho que eu zelo tanto, trabalhar com crianças com necessidades especiais, isso é o meu forte, eu estudei para isso e zelo muito por isso. Meu coração é grande o suficiente para trabalhar com essas crianças. Uma mudança de vida, porque eu sempre tinha trabalhado em escolas particulares e quando cheguei aqui a gente vê um novo mundo. Por quê? Mais alunos, mais eclético. Então eu acho que a escola em si, não só a Eduardo Senedese, mas todas as escolas representam aí, principalmente na minha área, a saúde, né? Vai muito além de uma escola, né? Cheguei aqui em 2008, né? Fiquei sabendo do edital lá em Guaxupé, sou de Guaxupé, natural de Guaxupé, né? E vim para um edital, me efetivei na escola e nunca mais saí, né? Tem um carinho gigantesco, ela se mistura com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal, está totalmente ligada a Eduardo Senedese. Me efetivei aqui, me sinto em casa. Estar no Eduardo Senedese para mim vai muito além de trabalho, vai muito além de lecionar, é uma extensão da minha casa. Gratidão, sem sombra de dúvida, porque eu estudei aqui, minhas filhas estudaram aqui, a minha mãe estudou aqui, os meus irmãos estudaram aqui e nós crescemos sabendo da importância da escola para a comunidade e não só para a comunidade, mas para mim enquanto pessoa e enquanto profissional.
E a gratidão maior é saber que o pouquinho que eu sei, hoje eu tô aqui para passar para os meus alunos, porque foi aqui que foi minha base. Ela faz parte, uma enorme parte da minha história. Foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu me formei, aqui que eu conheci os meus melhores amigos e eu levo para a vida toda. Depois eu me formei na faculdade e voltei como professora. E ser professora aqui para mim é uma realização de um sonho, e cada dia eu me realizo mais. Eu aprendo com cada um dos alunos, aprendo com cada um dos professores, aprendo com toda a equipe. E procuro cada dia mais ser melhor, porque essa escola merece. Ela é a minha segunda casa. Eu acho que o segundo lugar onde eu passei mais tempo na minha vida é na escola, porque já tem tanto tempo que eu tô aqui que eu nem me imagino em um outro lugar. Então, para mim, ela representa a minha segunda casa. O que a Eduardo Senedese representa para mim? Minha vida. Eu tirando a minha família, isso aqui é a minha vida. Eu estou aqui neste momento diante do encerramento de um trabalho dos nossos alunos e também deixando aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito a toda a comunidade. Nesses quase 19 anos que estou como gestor escolar da Escola Estadual Eduardo Senedese, eu venho agradecer. A palavra mais forte é gratidão. Gratidão por tudo que nós vivemos, pelas conquistas, pela superação das dificuldades. Tenho uma gratidão enorme por todos que desde 2004 estiveram e estão nessa escola Estadual Eduardo Senedese. Eu só tenho que dizer a vocês: respeitem, valorizem, vivem isso aqui de uma forma muito sagrada, muito edificante. Eu falo que o chão da nossa escola é sagrado. É sagrado porque cada um de vocês fazem ou fizeram parte da nossa história. Continue assim, lutando para que a Eduardo Senedese seja sempre a referência, a queridinha da nossa cidade de Juruláia. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Perdão pelas minhas falhas, pelas minhas dificuldades. Quero deixar para Eduardo Senedese é que eu tentei fazer da vida de vocês um pouquinho melhor. Muito obrigado.